Só que quando a gente avalia um cliente hoje, normalmente 90% dos casos, a gente percebe que o cliente ele tinha um ICP de quando ele começou, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Quando a gente avalia a carteira desse cliente e percebe qual é o que traz valor agregado, e aqueles que começaram com ele, mas que hoje são muito mais aqueles clientes que acabam tirando seu tempo, te enchendo o saco, não conseguem fazer nada sozinho, é 70% da carteira. É o que reclama por preço. Esse não é o ICP desse cliente, só que ele não faz avaliações periódicas para entender de fato como ele poderia fazer uma transição dessa carteira. E quando a gente traz essa realidade para ele, ele percebe que o ICP dele mudou completamente. Ele tem normalmente 20% ou 30% do que é o negócio dele dentro do ICP. E que a gente faz como estratégia de forma muito simples e que o empresário pode pegar essa sacada para fazer uma avaliação já de imediato. Ótimo. Pega a sua carteira mês a mês e projeta as evoluções. Saiba quem são os clientes que compram de você sempre, por quanto tempo ele compra de você sempre e como ele te indica para outros clientes. Essa é uma métrica. Ótimo. A segunda métrica, quem são os clientes que compram por menos tempo, que não te indicam, que não geram valor agregado e separa num outro mote de carteira. Não é que você vai se desfazer desse cliente. Você pode criar uma célula dentro da sua empresa que você deixe uma pessoa responsável para cuidar disso, porque na ineficiência de processo, quando eu tenho um processo desestruturado, quando eu não tenho uma automação estruturada e quando eu não tenho um perfil de cliente que é efetivo, automaticamente eu vou perder 60% do meu tempo de hora homem por não ter uma estrutura bem definida e não estar trabalhando naquilo que efetivamente me traz ROI dentro do negócio. Ótimo. Quando eu consigo estruturar isso, eu vou para uma sequência de fato onde eu tenho uma eficiência de 14% do tempo. Então, esses 50 e poucos por cento, você está pronto para fazer o quê? Novas reuniões, fechamento de negócio, Expandir, né? Pensar de forma estratégica modelos que vão repercutir dentro do teu negócio. Todo mundo conhece Cold Call, né? Isso. Luigi, o que é o Hot Call? Onde que você aplica? O que é isso? Onde é que você aprendeu? Isso é uma técnica que eu criei. Tá? O hot call nada mais é do que o maior nível de engajamento de um cliente prospect que viu as minhas cadências, que viu as minhas campanhas, que recebe sempre, periodicamente algo e ele sempre engaja. Ou seja, se eu fiz uma campanha, por exemplo, que é atrelada a LinkedIn e e-mail, e ele viu todos os meus e-mails e todas as minhas mensagens, eu defino esse cara como um funil de 75% e chamo ele de hot call. Porque eu tenho uma multiplicidade de gerações de valores para falar com esse cara. Ele viu tudo. Ele viu que eu falei de impacto de negócio, ele viu que eu falei de ROI, ele viu que eu falei de estratégia de venda, ele viu que eu falei de automação, ele viu que eu falei de marketing de indicação, ele viu que eu falei sobre colaterais específicos dentro do core business dele que ele não enxerga e que ele poderia estar faturando milhares e milhões de reais. Só que eu tenho tanta escolha para falar com essa pessoa que quando eu ligar para ela e falar, poxa, você engajou com esses assuntos e a gente está criando um fórum específico só para os empresários que engajaram com os temas XYZ e você é um dos nossos convidados. Eu nunca forço, em hipótese alguma, nenhuma relação e nenhum contato. É o que eu chamo da nossa base principal de empatia da forma mais verdadeira possível. Porque quando eu me preocupo efetivamente com o cliente, primeiro eu entrego para ele. Legal. E o resultado dessa entrega é a valorização que ele tem desse tipo de trabalho e me colocar numa caixa, aí falando de mindset, né? Eu tô no top of mind dele porque eu nunca vendo para ele, mas eu sempre gero valor. Você vira referência, né? Referência. O cara vai falar assim, eu quero falar de negócio e vendas e performance. Quem que é o cara? É o Luigi? Isso aí. Então o cara, ele já colocou você ali como uma referência. Então tudo que você falar para ele depois daquilo, ele tende a entender como verdade. Exatamente. E como processo validado. Ele não fala assim, o Luigi é um cara, sei lá, que tá achando que ele tá, sei lá, tá perdido aqui e tá querendo só me vender. Exato. Não, você tá passando realmente uma autoridade de uma forma genuína, né? Cara, genuína. Não foi forçado. Legal, cara. Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui para você. E vocês estão ouvindo, vocês vão se enxergar muito nesse processo. Enquanto eu gero valor 30 dias para fazer uma venda, aí você fala, isso é ineficiência. Não, isso não é ineficiência, porque você vai fazer isso uma vez só. Depois o dia 60, dia 90 ou o 12º mês fazendo isso, você só perdeu, na verdade, 30 dias que a gente chama de investimento e não perder. Sim. Enquanto todo mundo quer em 30 dias resolver e sempre está trocando e perdendo anos e anos.
Quando você perde 60% do seu tempo por ineficiência de processo, isso significa que cada ano trabalhado, você escolhendo novos profissionais, não colocando inteligência no processo, você perde 6 meses de evolução. Perfeito. Quando você coloca todo esse ecossistema para funcionar dentro do seu negócio, onde você prepara os seus clientes, onde você cria uma cadência com inteligência de engajamento e atratividade, aí você conecta toda a multiplicidade que a gente falou aqui de ferramentas que vem, o tráfego pago, LinkedIn, e-mail, chatbot, hot call, cold call, contatos de primeiro grau de influência política, contatos de segundo grau de clientes e de indicações de repercussão empresarial. Quando você coloca essa multiplicidade para funcionar, as pessoas já sabendo quem você é, você tem a capacidade de, no mínimo, dobrar ou triplicar. Então, em resumo, o que eu estou querendo dizer? A ineficiência faz você, em 1 ano, evoluir 6 meses. E a eficiência desse processo pega o seu 1 ano antecipando mais 3, ou seja, você vive 3 anos em 1 ano. Top, que legal. Quem não faz... poderia ter um resultado de 3 anos em 1 ano. Quem faz tem resultado de 3 anos em 1 ano. É tipo, o cara tá jogando um jogo de uma partida só, então ele vai lá, tenta vender para você, não vendeu, ele passa pro próximo. Exato. E você tá trazendo pro cliente jogar um jogo, na verdade não é nem um jogo, né? É um campeonato. Então vamos ganhar pontos corridos ali. Sim. Então você vem ali preparando e vai fortalecendo para conseguir chegar lá. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta querer pular etapa. Tanto em empresas grandes e multinacionais, quanto em empresas de menor porte ou startups que eu já trabalhei. E a gente está falando de uma geração de 20 até 25 anos que quer o resultado para ontem. Não adianta queimar etapa, porque você vai pagar o preço lá na frente. Então, se você tem uma pessoa que você precisa treinar, você precisa ser o exemplo dela e mostrar para ela o caminho. Se eu tenho um capacity de 300, eu não posso pensar assim, poxa, eu só tenho 300 prospecções. Eu preciso entender dentro de uma racionalidade estrutural, esses 300 eles convertem em quantas reuniões? Dessas reuniões elas convertem em quantas propostas? Dessas propostas, quantos fechamentos eu tenho? Tenho esse padrão de conversão mensurado, eu preciso entender onde eu quero chegar. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então eu vou ficar correndo atrás do rabo sempre. Eu preciso entender essa métrica, saber que eu preciso de um tempo de transição para formar alguém, capacitá-lo com o exemplo dos atendimentos, com padrão de cold call e hot call, com padrão de cadência, como interagir com os clientes, mostrar o caminho efetivo, desde uma ação de menor porte até uma ação de grande porte estruturada. O que ele precisa fazer? Conseguindo mostrar isso, eu dou os testes para ele começar a fazer sozinho, até liberar. Se eu não tenho capacity, tem muita gente que está ouvindo a gente aqui hoje que talvez seja o dono da empresa, tem um executivo ou é uma empresa familiar. Não adianta você querer centralizar, porque o negócio não vai crescer. Mas você precisa se permitir hoje entender que sozinho você não vai fazer nada. Traga alguém, independente de quem seja. Eu costumo dizer o seguinte, eu trago valores, eu trago honestidade e eu formo capacidades. Que legal, legal. Se você conseguir colocar isso no teu negócio, independente de tempo, em 6 meses, uma pessoa mediana, padrão de mercado, em 6 meses ela roda sozinho. Uma pessoa muito estruturada que quer vencer, que tem necessidade de fazer acontecer, em 3 meses bem trabalhada ela vai fazer. Vai liberando aos poucos. Por quê? Porque você vai entendendo as métricas. Não adianta você fazer nada disso que eu estou falando se você, como empresário hoje, não tem a métrica básica do seu negócio para entender em que nível ele está. Porque se você trouxer alguém também, você vai acabar se perdendo no processo.